empolgo. Não grito não, mas às vezes eu falo mais alto, então deixa isso aqui mais baixo mesmo, para bem dos meus irmãos, amém? Graças a Deus. Aleluia. Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Senhor, que essa palavra venha de encontro, Pai, ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, podem se assentar. Eu não vou ler um texto específico, mas eu tenho andado numa pegada meio temática de pregação ultimamente. Então, normalmente eu vou num tema e a gente vai pensando e meditando nesse tema. E o tema de hoje a gente vai falar sobre orgulho. O orgulho. E aí, por que eu cheguei nesse tema? Porque eu estava lendo e meditando em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 tem uma passagem que Nabucodonosor tem um sonho. Um homem para ter sonho complicado é Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele tem um sonho que ele vê uma árvore muito grande, muito bonita, muito alta. E vários animaizinhos ficavam embaixo dessa árvore. Animais silvestres, de todas as espécies. E aí, de repente, um vigilante, um santo do céu, dá uma ordem e essa árvore tomba, mas a raiz continua no chão. E essa árvore, ela é regada pelo orvalho, capim nasce nela, enfim. E aí ele acorda confuso, porque o que é esse sonho? Aí vai Daniel vai lá cheio, um pouco temeroso, e fala: rei, essa árvore muito grande é você. E você, rei, vai tombar, e vai ficar como um animal, e vai perder a consciência e tal. Depois os irmãos leiam Daniel 4. É interessante que Daniel 4 começa terminando o capítulo 3, mas quando ele começa a narrar isso, Nabucodonosor está narrando em primeira pessoa. Eu, Nabucodonosor, tive um sonho. Mas lá para o finalzinho, fala assim, quando a pessoa muda, ele sai da primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, ele vai para a terceira pessoa. É alguém narrando Nabucodonosor. E aí vai dizer que Nabucodonosor, passado 12 meses dessa profecia, passou um ano. Nabucodonosor, no seu terraço, começa a olhar para o seu reino. E ele pensa: meu reino é brabo. Tradução, Pastor Rubem. Ele começa a pensar: eu sou brabo. Olha o tamanho do meu reino. Imagino você pode lembrar que uma das 7 maravilhas do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia. Ele devia olhar para aquilo e pensar: eu sou o cara, né? Como já dizia Romário, Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. E de repente vem uma voz do céu e Nabucodonosor perde a sua sanidade e passa a viver como um animal. Até que um determinado tempo, 7 tempos depois, ele olha para o céu e ele reconhece sobre Deus. Reconhece que Deus é o dono e tem o domínio sobre todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, mas, Nabucodonosor, é fácil Nabucodonosor sentir orgulho, ser um homem orgulhoso. Nabucodonosor era rei. Nabucodonosor tinha um império sobre o seu comando. Nabucodonosor, ele é o padrão dos reis e dos homens que exercem poder serem arrogantes. Nabucodonosor, é natural você perceber a arrogância e o orgulho dele. Mas e nós? Será que é fácil perceber o nosso orgulho e nossa arrogância? E nós que somos crentes?
Nós que somos crentes temos que tomar um cuidado, porque nós podemos cair num orgulho que nós juramos que é certo. Nós podemos cair numa arrogância que nós juramos que não é arrogância, é zelo, é cuidado, é viver no reino de Deus, quando na verdade nós somos arrogantes, somos orgulhosos. E eu peguei 3 exemplos de Jesus com seus discípulos que demonstram bem isso. O primeiro deles se encontra em Lucas 9, verso 46 até o verso 50. E esse primeiro tópico eu quero falar sobre o exclusivismo. Quando Jesus é meu e somente meu. Que diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocando-a junto de si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse que é grande. João tomou a palavra. Jesus, com licença, Jesus. Aproveitando o embalo que você está falando, amado mestre, né? Tradução minha, né? Que Jesus está dando uma reprimenda em todo mundo. Aí eu imagino, essa cena, eu imagino o The Chosen da minha cabeça. É assim, Jesus dando uma reprimenda neles. É igual quando eu estou chamando a atenção do meu filho por um motivo e o meu filho lembra que fez uma outra coisa errada. É mais ou menos isso aqui. Porque Jesus tomando a palavra, verso 49, João tomando a palavra, verso 49, ele diz: mestre, vimos certo homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco, não é do grupinho, não é da patota. Mas Jesus lhes disse: não proíbam, pois quem não é contra nós é a favor de vocês. Olha só que coisa interessante, né? Jesus está repreendendo eles, falando: olha só, vocês estão querendo ser grande, vocês estão querendo ser um maior do que o outro, vocês estão em discussão e em briga, querendo ser um superior ao outro. E além disso, vocês ainda acham que são exclusivos. Porque tem um outro que está lá, que não está aqui no nosso grupo, está lá, por qual motivo? Não sei, eu só sei que ele está lá. E ele está expulsando demônios. Ele está cumprindo o ID, está cumprindo o que vocês deveriam estar cumprindo. Não proibais de fazer. Isso é uma coisa interessante, porque o exclusivismo, e deixa eu beber água porque eu vou repetir essa palavra algumas vezes. Uma coisa interessante é que toda seita ela é exclusiva. Ela é exclusivista. Toda seita. Você quer descobrir se uma igreja está virando uma seita? É quando ela se torna muito exclusiva. Do tipo, só o evangelho verdadeiro é pregado nela. Você só pode chegar até Deus através daquela igreja. Você só pode ser salvo através daquela igreja. Você só pode ter uma verdadeira fé se você pertencer àquela igreja. Ou aquela comunidade, aquele ajuntamento. Toda seita, ela é exclusivista. Todas as outras são falsas. É simples assim. Virou seita. Virou seita. E aí não necessariamente igrejas evangélicas, mas, por exemplo, Testemunha de Jeová, por exemplo, nós consideramos seita, porque ela parte do princípio que você só conhece Deus, só chega até Deus através dele. Eles são os escolhidos. Quem pertence ali é o escolhido. Todos os outros não são escolhidos. Percebe? O exclusivismo é um problema, porque esse exclusivismo também está no nosso meio.
quando nós selecionamos determinados homens como, não, fulano de tal é pregador, né? O cantor, não, esse cantor é o que canta e abençoa vidas. E o resto? O resto é o resto. Eu vou lá naquela igreja, porque naquela igreja tem um profeta. Nós procuramos o exclusivismo, porque isso é uma coisa do coração do homem. O coração do homem busca ser diferente. E aqueles homens que estavam ali junto com Jesus, João achava que tinha razão. João, quando está ali, ele quer, né? Jesus está dando uma reprimenda em todo mundo, aí João vem cheio de Jesus. Olha o que nós fizemos, Jesus. Que nós somos seus seguidores, Jesus. Tem alguém fora do nosso grupo expulsando o demônio, não pode. Somente nós, Jesus. Porque nós estamos contigo, Jesus. Somente nós podemos expulsar. Não faça isso. Não faça isso. Cuidado. Cuidado porque o nosso coração busca isso. O nosso coração busca esse exclusivismo. Tanto é, que observe que, vamos pegar um exemplo. Existe homem, assunto polêmico, né? Vamos falar de ideologia de gênero. Existem homem e mulher. 2 gêneros. Mas se você entrar hoje no site da OMS, é descrito mais de 50 tipos de gêneros. 50! Eu não sei. Existe o binário, o não binário, o que é, mas não é, o que é e que foi, o que será e ainda não é. Eu não sei da onde se inventa tanta coisa. É buscando a exclusividade. Entende? Eu sou homem. Ah, mas ser homem? Todo mundo é homem, pô. Tem um monte de homem por aí. Eu sou homem não binário. Opa, já me diferenciei. Ou sou homem não binário, pansexual, heterossexual. E assim eu vou. E eu vou gerando. É só você parar para poder pensar. O movimento, né? Antes era 3 siglas. Mas aí começou a não ficar. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Hoje a sigla é tão grande que ele chega até o quê? E bota um mais. Esse mais continua, gente. Percebe? Vai ficando querendo mais e mais a exclusividade, porque eu não posso me parecer igual a todo mundo. Isso é o coração do homem. O problema é quando isso entra para dentro da igreja. Porque quanto a nossa sociedade, e isso está na nossa sociedade, coisas exclusivas têm mais valor, né? Você tem uma edição limitada. Vou dar um exemplo. Sylvester Stallone comprou um relógio da Patek Philippe. Eu anotei o nome do relógio. Está aqui, para quem quiser comprar. Anote aí. Um Patek Philippe Grandmaster Shine. Tá? Patek Philippe Grandmaster Shine. Anota aí para você comprar. Tá? Ele pagou 2,5 milhão de dólares. Tá? De dólar. Aí você converte para o real. O real está quase 6 prata. Faça as contas você e veja se sua conta bancária possui esse saldo. O que tem de especial nesse relógio? Esse é um dos relógios mais difíceis de se fabricar no mundo. O relógio demanda mais de 100 horas para montar. Ele é montado à mão. É feito de ouro branco. Tem várias coisinhas nele. Mais de 100 horas para montar um relógio. Um dia tem 24 horas. Aí faça suas contas. Para montar um relógio. O relógio não é vendido assim. Tu tem que ir lá na Patek Philippe e falar: oi, Patek Philippe, seu Patek Philippe.
Me vende um relógio Grandmaster Chime? Eles vão falar, não. Aí você vai lá de novo, você tem que insistir. Porque eles vão produzir 1, 2, 3 relógios desse no ano. Sei lá. É tão exclusivo esse relógio. Por isso que é extremamente caro. Ele leiloou o relógio novinho, ele nem tirou da caixa, ele nem usou. Ele leiloou por 5,6 milhão de dólares em 2024. Desculpa, perdeu a oportunidade, irmão. Estou avisando tarde. 5,6 milhão de dólares em um relógio. Porque o relógio é mais de 100 horas para montar ali, pecinha por pecinha, e tudo mais. Esse é o tamanho da exclusividade. E você pode ir para qualquer outra coisa. Já viram carta de Pokémon? Tem Pokémon. O pessoal fica comprando pacote de carta e abrindo pacote para vir a cartinha rara. Tem cartinha rara que custa R$2.500, gente. R$5.000. Isso você vendendo hoje, se você guardar ela e ela se tornar um item raro, ela pode dobrar de valor. Por quê? É a exclusividade da coisa. A exclusividade causa valor. Essa é a nossa sociedade. Por isso que as pessoas entendem o seu valor por elas serem exclusivas. Por isso que eu sou uma pessoa mais de oração que você. Deus fala mais comigo do que com você. A minha igreja, Deus se manifesta na minha igreja e não na sua igreja. O Espírito Santo fala direto no meu ouvido e não no seu. Por quê? Eu me torno uma pessoa exclusiva. Então você, que é um comum, você que é uma cartinha de Pokémon que todo mundo tem, não se compare a mim, porque eu sou exclusivo. Esse era o orgulho desses homens aqui, ser exclusivo. E isso entra no nosso meio a ponto de que a igreja tem que ser mais exclusiva do que outra. E aí entra naquele lance, né? Um culto não é só um culto, o culto tem que ser um evento. O culto tem que ser uma coisa maravilhosa. O culto não pode ser somente o culto, tem que fazer o culto dos pets. Traga seu pet para o culto. Né? Ô, Glória, nem cachorro tu tem. Ele tem, é verdade. Venha e traga seu pet. Vamos fazer né? E vai entrando nessas loucuras. Vamos botar aqui uma cadeira para que o Espírito Santo se sente. Para que ele se faça presente aqui nesse lugar. O culto é exclusivo. Não, o nosso culto é diferente, nós vamos agora aqui botar um caminho de sal. Se bem que tem uns irmãos que tem que andar no sal mesmo para descarregar. Brincadeira. Entende? Porque tem que ser exclusivo. Porque o meu Jesus é o meu Jesus. Cuidado com essa arrogância. Os outros merecem inferno, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o meu vizinho para o inferno, ele e a família dele. Cuidado com o exclusivismo. Nós somos chamados para ser sal e luz nesse mundo. Ter orgulho de sua igreja e de sua denominação é maravilhoso. É correto. Mas cuidado para que você não se torne um cliente sabia que eu ia falar errado em algum momento. Exclusivista. Porque esse amor de Deus que me alcançou, ele alcança também a outros. Ele age também na vida de outros. E ele tem que fluir para a vida de outros. Cristo não nos chama para vivermos em uma bolha, mas ao contrário, nos chama para vivermos em sociedade. E essa é uma briga constante entre os discípulos. Quem é maior? Porque o coração do homem é orgulhoso. E João, cheio de razão,
Cuidado com o seu coração, que você pode estar achando que está arrasando e Jesus está falando, não é assim que eu quero. O segundo ponto que eu quero falar contigo é a nossa necessidade de querermos ser maior, grande. O mundo fala, você só dá certo se você tiver milhões de seguidores. Você só dá certo, você só vence na vida se você morar bem, se você comer bem, se você tiver um carrão. O mundo nos chama ao materialismo. E cuidado com isso. Quero ler contigo Marcos 10, 41 ao 45. Mas antes de ler, eu quero te colocar o contexto, e o contexto vocês já sabem. Tiago, João, Mateus vai colocar a mãe também deles. Chega até Jesus e fala, Jesus, chega na encolha, né? Porque eles não chegam com todo mundo. Eles chegam na encolha. Ô Jesus, Mateus vai dizer que é a mãe deles que vai pedir. Deixa um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Deixa a gente ter os melhores lugares de honra no teu reino. E aí Jesus repreende eles. Se vocês soubessem o que isso significa, o que é padecer para sentar, ter esse lugar de honra. E aí é interessante, e esse é o ponto, quando os outros ficam sabendo, que é a partir do verso 41, que vai dizer assim, quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. E aí é interessante, porque o contexto deixa aqui claro e dar a entender que eles ficaram indignados não com o pedido em si, do tipo, ô Tiago e João, que coração orgulhoso é esse? Que coração... Não, eles ficaram porque eles estavam tomando a frente deles. Tipo, que isso? Eu que tenho que sentar à direita do mestre. Aí o outro deve ter pensado, você não, eu? Porque eu sou mais velho? Ah não, eu porque o Senhor me chamou primeiro? Deve ter rolado a confusão, eles ficaram indignados com Tiago e com João. E você deve lembrar que João, muito provavelmente, era um dos mais novos ali. Quem esse moleque pensa que é para fazer um pedido desse? E aí você vê no verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos os outros. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Cuidado, irmãos, porque o nosso orgulho pode nos levar ao desejo de dominar. O cristão não foi chamado para dominar, mas para servir. E isso é na nossa vida. A autoridade do lar é do marido, mas o marido exerce a autoridade em amor. Vós, maridos, amai as vossas esposas. Percebe a diferença? Não é uma dominação pelo poder, pela a força, mas pelo amor. Assim como Cristo amou a igreja. O exemplo é o próprio Cristo Jesus. A autoridade, ela não é imposta. Então, como exercer a autoridade? E aí que entra a loucura do evangelho. A autoridade não é imposta pela força, a autoridade é imposta pelo serviço. Entende? É o verso 44. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. A nossa autoridade não é pela força, mas é pelo serviço, é pelo servir.
E aí entra a loucura do evangelho nesse mundo, por isso que Paulo vai dizer que o evangelho de Cristo é loucura. E é uma loucura mesmo, porque ela inverte todas as coisas. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, não é pela dominação. E não pense, meu querido irmão, que na igreja evangélica não existe, existe, no nosso meio existe. Conheço pessoas que saíram da igreja, e isso é muito ruim, que dão testemunhos de que viviam uma vida de prisão, e literalmente prisão. De que para que você, exemplo, igrejas que você não pode sequer conversar com membros de outra igreja. Você não pode visitar outra igreja. Você não pode ir no culto de uma outra igreja. Você só pode ir no culto da sua igreja ou do seu campo da sua igreja. Eu fico pensando, gente, mas o povo crente não somos irmãos? Aí fala, é a igreja evangélica brasileira, né? Mas não pode. Você não pode ir em outra igreja. Você não pode. Pregar em outra igreja? Não pode. Existem pastores que para que você possa fazer qualquer tipo de coisa, você tem que pedir autorização. Pastor, o meu chefe está marcando as férias nesse nível. Eu posso marcar minhas férias para maio, pastor? E se o pastor falar não, é não. Não duvide que não tem, que tem, não duvide. Você está falando, que isso? Tem. E aí a pessoa vive aquilo ali e ela entende que aquilo ali é o evangelho. Que aquilo ali é ser crente. Por quê? É o poder. É a pessoa que é narcisista e nada pior do que um líder narcisista. Porque ele quer se impor, tá vendo como é que eu sou. Eu sou. O eu sou eu sou. Entende? A pior coisa é quando o líder é narcisista. Onde eu tenho toda a razão do mundo. Eu sou o melhor. Eu sou o que sou. E você? Você é um ignorante que tem que me ouvir e obedecer calado. Né? É a pessoa que se olha no espelho e pensa, como eu sou um bom líder. Ah, se o pastor não me tivesse na igreja, esse homem estaria perdido. Né? Irmãos. Assim como há homens que no seu trabalho, você provavelmente já deve ter trabalhado com pessoas assim. A pessoa está errada, mas a pessoa está falando que é certa. Errado é você, não, mas está errado, né? Está fazendo errado, está vendo que está fazendo errado, está dando errado. Mas a pessoa não admite o erro, porque o narcisista não admite ser errado. Os discípulos aqui, eles estavam na ideia de ser grande, de dominar, de exercer poder sobre os outros. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque na nossa concepção, como eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, como eu fui transformado, como agora eu e o Pai, fechamento, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Na minha cabeça, eu me coloco em uma posição, um degrau acima de todos os outros. E aí eu esqueço o que Paulo fala quando escreve
a sua primeira epístola a Timóteo, quando ele diz que de todos os pecadores o principal sou eu. E a gente está falando do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do Novo Testamento. E aí eu me coloco como aquele que não precisa de perdão. Não, eu não erro nunca, não erro jamais, porque eu sou perfeito e perfeito em todas as coisas. E queremos se assentar em tronos. E queremos que ser reverenciados, queremos ser aceitos, queremos ser aplaudidos. Cuidado, porque é nessa vaidade que Satanás entra no nosso coração. Olha como eu oro bem. Com certeza o Senhor me colocará à sua direita. Olha como eu canto maravilhosamente bem. Com certeza estarei à direita do Pai. Eu acordo às 3 da manhã todo dia. Eu jejuo 12 horas por dia. Passei uma semana jejuando do nascer do sol ao pôr do sol. Eu sento à destra do Pai. Eu falo e acontece. Eu já falei aqui na escola dominical, né? Eu mostrei o áudio para vocês, né? Do lance do profeta. Me mandou áudio de novo, ainda não ouvi. A Rafaela. A Rafaela. Para contexto da escola dominical. Certa vez, a Rafaela estava lá no quarto, vendo televisão. Aí tem 2 canais que pegam lá, que é canal religioso, evangélico. E aí estava um determinado pregador, comprou aquele horário de televisão, e o profeta falando e dando as revelações e tal, e entra em contato comigo. E a Rafaela pega o meu telefone para entrar em contato. Aí agora o profeta sempre fica, de vez em quando, me manda 2 áudios falando. Mas o que eu acho interessante é que toda a profecia do profeta é sempre algo ruim. É sempre algo ruim que vai acontecer na minha vida. Teve a lua de sangue, eu falei, né? Eu até mostrei aqui para quem estava aqui de manhã. Teve a lua de sangue umas semanas atrás. E ele falou, eu estava saindo de casa e eu vi a lua de sangue. E Deus me levou a falar para a sua vida que os diabos, que um portal espiritual está abrindo e vai atacar a sua vida. E eu estou orando pela sua vida, jejuando pela sua família, porque o diabo vai atacar a sua família, a sua casa, com doenças, com enfermidades e tudo mais. E parará, mas eu estarei orando e eu conto com a sua contribuição. Lógico, tem que ter. Tem que ter a contribuição. E aí, olha só como é que é interessante, né? O Henrique está doente. Virada de tempo. Estamos mudando para o outono. Virose adoidado. Dengue adoidado na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei mal da barriga, porque comi coisas de procedência duvidosa. Reconheço. Acho que foi aquele molho de pimenta que não estava legal. Estava muito curtido aquele molho de pimenta. Né? Mas deixa quieto. Heterogernina, estou tomando, está melhorando. Aí eu penso, meu Deus, o profeta tem razão. Não é verdade? É isso. Não contribuí. Endureci meu coração para o pix do profeta. Para a semente de R$150. É isso aí. Entende? Temos que tomar cuidado e guardar o nosso coração no Senhor. Porque esses homens, eles têm essa necessidade de crescer. Jesus está repreendendo, não é a primeira vez, não é a segunda vez e nem vai ser a última. Porque nós temos a ideia de nos engrandecer, seja querendo ser exclusivo, querendo exercer autoridade. Tem um ditado no mundo que é muito certo, né? Você já ouviu?
Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Pô, o cara aqui do meu lado era mó gente boa, virou chefe, mó carrasco. Né? Virou chefe, nossa, mas fulano tá diferente, né? Quer conhecer alguém? Às vezes a pessoa não faz maldade porque não tem oportunidade. Porque não tem condições de ser mal. Às vezes a pessoa é humilde, não porque ela é humilde, mas porque não tem oportunidade de ser arrogante. Porque se botar um cascalho na mão dela, ela pisa nos outros, né? Tem gente que é assim. Tem gente que quando está na pior, meu pastor, né? Minha irmã, você está tão linda hoje. Meu irmão, que elegância. Aí o irmão, dá uma melhorada de vida, chega na igreja como? Tu senta aqui, o irmão senta aqui. Faz igual o filho da dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Não é verdade? É isso. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Mas na igreja não. Quer conhecer alguém? Veja o serviço dessa pessoa. Aquele que quiser ser maior, que sirva aos outros. O evangelho do reino de Deus é um evangelho de serviço. É João Batista falando, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o reino de Deus cresça. Importa que a semente, ela tem que morrer para que a árvore venha a florescer. Isso significa que o meu eu, o meu ego, o meu interior, o meu homem carnal deve morrer para que o espiritual prevaleça. Entende? O reino de Deus é diferente. E para terminar, uma das passagens que eu acho mais lindas e espetaculares, pelo tudo que ela representa e que está chegando a Páscoa aí. João 13, 12. Jesus está lá, reúne os seus discípulos, prepara o local para a última ceia. E aí eu quero que você imagine o seguinte: todo mundo reunido naquela mesa em U, né? Assim, as comidaiadas ali, o pão, o vinho. Provavelmente no canto da sala, porque os discípulos estavam andando o dia inteiro com aquelas sandálias, aqueles pés cascudos, né? Aquelas unhas, né? Meu pé tá fino, eu estava vendo outro dia, meu pé tá fino, gente, eu tô com um problema no meu pé. Nada a ver, desculpa, minha cabeça às vezes hoje está... Nada a ver, por que eu falei disso? Não sei. Mas eu só sei porque eu estou andando o dia inteiro calçado. Ando o dia inteiro calçado, pastor. Aí o pé fica mais fino, né? Aí, né? É um problema sério isso. Diferente dos discípulos que andavam de sandália. Imagine o casco desses homens. Imagine a unha desses homens. Sabe aquela unha que quando corta? A minha não é assim não. Mas eu sei que tem. E quando corta, faz assim, ó, pec! Aí tu fica, meu Deus! Né? Eu sei que tem homem que aqui é assim. Mulher também, não ria não. Que assim, né? Fica lá, eu vou na... Como é que é o nome da mulher que faz unha e pede? Manicure. Eu vou na manicure, a manicure pega uma lima desse tamanho para lixar. Vaco. Né? Imagine o pé desses homens. Isso porque você anda de sandália, de sapato, de calçado bom. Imagine aqueles homens com aquelas sandálias de tira de couro. Como é que deveria ser o pé desses homens? Misericórdia. Aí tá lá a bacia ali no canto, o aventalzinho. Porque era costume de antes de cear, lavar os pés para sentar à mesa. E a lavagem dos pés, de modo geral, os servos judeus, não necessariamente o servo judeu, se houvesse na casa um servo gentio, ou seja, um não judeu, quem fazia o serviço de lavar os pés era ele. Porque era o mais indigno dos indignos esse serviço.
Tanto é que João Batista, quando quer falar da grandiosidade de Jesus e a sua inferioridade diante de Jesus, o que ele diz para Jesus no batismo? Eu não sou digno nem de amarrar, nem de desatar as sandálias dos seus pés. Tamanha indignidade de João Batista. Abigail, em 1 Samuel 25:41, Abigail, quando chega diante de Davi, ela, diz o texto, então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Como Abigail se lança aos pés de Davi, ela está falando que ela vai lavar os pés do criado. Ela não vai nem lavar os pés de Davi, não. Ela vai lavar os pés dos criados. Ou seja, ela está se colocando numa posição inferior, para buscar a misericórdia do rei Davi. E aí, você imagina o seguinte, tá lá 13 homens, né? Jesus e os 12. E aí eu fico imaginando na minha cabeça, no The Chosen da minha cabeça, tá? É o The Chosen da minha cabeça. Eu fico imaginando os discípulos assim, um olhando para a cara do outro. Quem vai lavar o pé de quem? Fala, João. Eu vou lá lavar nada. Estou do lado de Jesus aqui, ó, discípulo amado. Vai lá, pede para Judas. E Judas é a maior traíra, tá maluco? Eu fico imaginando um olhando para a cara do outro. E cada um que lave o seu. E eu vou me rebaixar dos outros. Cada um que cuide de si. E o que Jesus faz? E aí vem o texto. E aí o texto é a loucura. Depois de ter lavado os pés, Jesus vai lá, pega a toalha, bota, pega a bacia, e eu fico imaginando o olhar de espanto daqueles homens. Porque Jesus fala, vocês me chamam de mestre, de senhor e de mestre, e vocês têm razão, eu sou o senhor e sou o mestre. Mas eu estou fazendo isso aqui, ó. Jesus pega a bacia e vem, Pedro, vem você. Aí Pedro fala, que isso, Jesus? Pedro está espantado. Não, Jesus, você não pode me lavar, não. Aí Jesus fala, olha, se eu não lavar teu pé, tu não vai ter parte comigo. Ah, então, Jesus, lava meu pé, lava minha cabeça, lava minha mão. Lava tudo, lava tudo. Mas causa um espanto naqueles homens. Porque o que Jesus está fazendo, ele era a última, a pessoa menos indicada para fazer aquilo. E aí vem o verso 12 do capítulo 13 que diz, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando da mesa perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Porque até então deveria haver um espanto naqueles homens. Como assim ele está lavando meus pés? Como assim ele está assumindo essa posição? Verso 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticardes. E esse verso 17, eu vou traduzir em outras palavras. Você será feliz se você servir. Você será feliz se você seguir o exemplo de Jesus em servir, em descer do teu palanque arrogante e servir. E isso é louco demais. A mesa está pronta, nós somos chamados para servir. E servir é um ato de humildade.
O reino de Deus é um reino de serviço, não de domínio, como ele falou anteriormente. O reino de Deus, Jesus fala, sou mestre, sim. Sou o Senhor, sim. Mas eu vim para servir. Porque, como eu falei, aquele que, como ele já falou anteriormente, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva. Por isso que o reino de Deus, aquele que quer, a nossa autoridade não é imposta à força, mas é imposta pelo serviço. Quer ser reconhecido no reino de Deus? Sirva. Os nossos galardões serão retribuições mediante aquilo que nós fazemos, ou seja, mediante o nosso serviço. E servir é um ato de humildade. Eu não posso... A minha pregação é para a edificação dos irmãos. Eu estou servindo através da pregação à igreja. Entende isso? Eu, por estar pregando aqui hoje, eu não estou numa posição superior aos irmãos. Pelo contrário, eu estou numa posição inferior, apesar de estar no alto. Eu estou no alto para que vocês me vejam. Eu estou numa posição inferior aos irmãos, porque eu estou aqui para servi-los da palavra de Deus da melhor maneira. Isso muda completamente, né? Porque eu vejo homens e mulheres, eu sou pregador da palavra de Deus. E eu adoro quando o pregador chama o povo de burro. Né? Quando ele diz assim, quando ele fala alguma coisa, isso daí é uma mania que é só no nosso meio pentecostal que tem isso. Irmãos, porque Deus vai fazer... Não, eu vou repetir essa frase, que essa minha frase é boa, tá? Pô, Deus me deu, essa minha frase é boa, tá? Nossa autoridade, meus irmãos, não é feito em poder, mas é feito em serviço. A igreja fica assim, que nem vocês, prestando maior atenção. Porque eu acho que a nossa igreja, ela é um desafio para pregador, sabia? Porque vocês prestam atenção. É sério. Né? Que tem igreja que o pregador está falando e o pessoal está, glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Aí, o que ele falou? Não sei. Né? Aí o pregador fica assim, olhando assim, meu Deus, será que eu estou falando e esse povo está entendendo? Mas eu sei que vocês estão entendendo. Aí o pregador fala assim, mas o reino de Deus, ele é feito de serviço. Aí um outro, aleluia. Aí o pregador fala, não, eu acho que vocês não entenderam. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Não, todo mundo entendeu. Só que você está achando que você está falando o supra-sumo da maravilha. Mas é um negócio do tipo, né? E tem uns que falam óbvio, irmãos, a chuva cai do céu e molha a terra. Aí a igreja não dá glória. Aí ele fica, não, eu vou repetir porque você não entendeu. A chuva cai do céu. Aí todo mundo, né? Tá falando óbvio. Mas isso é um problema meu. Eles têm razão, eu que sou errado. Eu sirvo os irmãos. Quando eu dou uma aula de escola dominical, eu sirvo aos irmãos. Quando a equipe da mídia coloca aqui as letras para que os irmãos cantem, está servindo aos irmãos. O diácono que limpou o banheiro e você foi lá estragá-lo, ele está servindo aos irmãos. As irmãs na cantina que estavam lá durante o culto, abrindo mão de estar aqui dentro, estava lá fora, preparando hoje, estava batendo o liquidificador lá, estava fazendo um negócio legal lá, não é, irmã Vilma? Isso aí, para servir aos irmãos. A igreja, ela é feita de serviço. O reino de Deus, ele é um serviço.
E quando eu faço isso, eu tenho que ter em mente que eu faço isso não para mim, não para que eu venha me engrandecer, não para que eu venha receber tapinha nas costas e falar, nossa pastor, que palavra maravilhosa. Ou o cantor que canta e fala, nossa cantor, que voz linda e bela. Nunca ouvi isso, mas faz parte. Porque a ideia é o serviço e, portanto, eu tenho que fazer o melhor para que os irmãos... É o músico que toca aqui, toca para que a igreja possa adorar. É serviço. Você na sua casa, ao dobrar o seu joelho e orar por alguém, é serviço. Você ao falar de Jesus e do reino de Deus para os outros, é serviço. Aquele que tem os bens e coloca os seus bens à disposição do reino de Deus, é serviço. Percebe? Aí, porque às vezes nós confundimos as coisas. E pensamos que eu só sou alguém importante no reino de Deus porque eu canto lá na frente, porque eu prego lá na frente, porque eu sou o líder de criança, eu sou o líder dos jovens, eu sou da equipe de louvor, eu sou diácono, eu sou diaconisa. Não! Como eu falei, a autoridade está no serviço. Sirva bem, que o Senhor vai ver a sua vida. Sirva bem, ore por alguém, pregue para alguém, anuncie o evangelho a alguém, testemunhe a alguém de quem é Cristo Jesus. Sirva, faça o serviço. Entende? Não cheio de arrogância e certeza, mas cheios de incertezas. Certa vez um jovem virou para mim e falou, li a Bíblia toda, e agora o que eu faço? Aí eu falei, aplica. Aplica. Agora releia de novo e veja o que isso vai fazer na sua vida, onde você está fora. Entende? Aplique. Aplique essa palavra na sua vida. Saiba que, porque às vezes nós ficamos muito cheios de certezas, né? Eu sou o melhor crente. Eu sou um homem e uma mulher de oração. Eu sou um excelente pregador. Ok, você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem. Você pode ser uma pessoa dedicada à oração. Outro dia eu estava até conversando com a Rafaela. Eu falei, Rafaela, o meu ponto fraco é jejum. Eu tenho uma dificuldade para jejum, Eu tenho dificuldade para jejum. A barriga começa a roncar, começa a me dar dor de cabeça, eu tento, irmãos, eu tento. Mas, principalmente se eu estiver durante a semana trabalhando, aí a Rafaela me pegou, a pastora Rafaela, ela virou e falou, então faz sábado que tu está em casa. Eu falei, poxa, mas sábado eu queria dormir até mais tarde. Aí eu vou fazer jejum até meio-dia, acordo 11 horas, não adianta, é roubado isso, não é verdade? Isso me pega, mas eu sei que eu tenho que fazer. Isso me torna o pior crente? Não. Isso me torna o melhor crente? Também não. Isso me torna alguém que depende completamente da graça e da misericórdia de Deus. Entende? Nós somos completamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E necessitamos todos os dias nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, preciso me encher mais um pouco. Senhor, eu preciso que tu me encha mais um pouco. Senhor, eu preciso de mais amor. Senhor, eu preciso de mais domínio próprio. Senhor, eu preciso de mais. Porque no dia que eu deixo de precisar, é o primeiro passo para deixar a presença de Deus. Portanto, o Evangelho nos coloca numa outra posição. O mundo caminha para poder, domínio, arrogância, mas nós, como filhos de Deus,
o Evangelho não nos chama à dominação, mas, na verdade, o Evangelho nos chama à rendição diante de Jesus. Temos que nos render todos os dias na presença de Deus. Temos que nos render todos os dias. Todos os dias ao Senhor Jesus. Porque senão, a gente pode achar que tem o rei na barriga. Mas na verdade nós não temos o rei na barriga. Nós temos o Espírito Santo no nosso interior. E a igreja da glória! Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, para que o nosso coração venha a ser um coração rendido ao Senhor. Venha a ser um coração